Leitura do livro de Daniel, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Daniel, capítulo 9. No primeiro ano de Dario, o filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, era 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo em oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus e fiz minha confissão e disse: Ó Senhor, o grande e temível Deus que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos, nós pecamos e cometemos iniquidade e nos portamos impiamente e nos rebelamos até nos afastarmos dos teus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de faces, como neste dia, para os homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém, e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu os conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele, e não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis que ele colocou diante de nós pelos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem à tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós e o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. E ele confirmou as suas palavras que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Pois sobre todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo, não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Portanto, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que ele faz, pois nós não obedecemos à sua voz. E agora, ó Senhor Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e trouxeste renome para ti, como neste dia, nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade Jerusalém, teu santo monte. Porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve. Abre teus olhos e observa nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, escuta e faz. Não retardes.
por causa de ti mesmo, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus pelo santo monte do meu Deus, sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. E ele informou-me e falou comigo e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. No início de tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 70 semanas e 72 semanas. A rua será construída novamente e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 72 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações, ele a desolará até a consumação. E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Daniel capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar, e o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo. E ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. No 24º dia do 1º mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Hiddekel, ergui meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido em linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante ao berilo, e a sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhante em cor ao bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão, porém um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto, fui deixado sozinho e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo, ouvi eu a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o 1º dia em que tu puseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias, porém, eis que Miguel,
um dos principais príncipes veio ajudar-me e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face ao chão e tornei-me mudo. E eis que como a semelhança dos filhos de homens, tocou os meus lábios. Então eu abri a minha boca e falei, e disse para aquele que estava diante de mim: Ó meu Senhor, pela visão minhas dores voltaram-se sobre mim, e nenhuma força retive. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente e tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu e disse: Ó homem grandemente amado, não temas, Pai seja contigo. Sê forte, sim, sê forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Então disse ele: Sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia, e quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Porém eu te mostrarei aquilo que está na Escritura da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Daniel, capítulo 11. Também eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, eu mesmo me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará a todos contra o reino da Grécia. E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio, e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para a sua prosperidade, nem conforme o seu domínio, que ele governou. Pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros, além daqueles. E o rei do sul será forte, e um dos seus príncipes. E ele será forte sobre ele, e terá domínio. O seu domínio será um grande domínio. E no final dos anos, eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Porém, ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá, e nem o seu braço. Porém, ela será entregue, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nestes tempos. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército, e entrará na fortificação do rei do norte, e lutará contra eles e prevalecerá. E também carregará cativos para o Egito os seus deuses com os seus príncipes e com os seus preciosos vasos de prata e de ouro. E ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então, o rei do sul adentrará o seu reino e retornará à sua própria terra. Porém, os seus filhos serão instigados, e reunirão uma multidão de grandes forças, e um certamente virá e transbordará e atravessará. Então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. E o rei do sul será movido com ira, e surgirá e lutará com ele, com o rei do norte. E ele estabelecerá uma grande multidão. Porém a multidão será dada em sua mão. E quando ele tiver retirado a multidão, o seu coração ficará exaltado, e ele abaterá muitas dezenas de milhares, porém isto não o fortalecerá.
Pois o rei do norte retornará e irá levar uma multidão maior do que a anterior, e certamente virá após alguns anos com um grande exército e com muita riqueza. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e também os roubadores do teu povo se exaltarão para estabelecer a visão, porém eles cairão. Então virá o rei do norte e construirá um monte, e tomará a maioria das cidades cercadas. E os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, e nem haverá qualquer força para resistir. Porém, aquele que vem contra ele fará conforme a sua vontade, e ninguém irá permanecer perante ele. E ele se firmará na terra gloriosa, a qual pela sua mão será consumida. Ele também dirigirá sua face para entrar com a força de todo o seu reino e os honrados com ele. Assim ele o fará, e ele lhe dará a filha das mulheres, corrompendo-a. Porém, ela não permanecerá ao lado dele e nem será para ele. Após isto, ele irá virar a sua face em direção às ilhas e tomará muitas. Porém, um príncipe em seu próprio nome fará cessar o opróbrio oferecido por ele. Sem a sua própria censura, ele a fará tornar-se sobre si. Então ele tornará a sua face em direção ao forte de sua própria terra, porém ele irá tropeçar e cair, e não será encontrado. Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos na glória do reino. Porém, dentro de poucos dias, ele será destruído, não em ira e nem em batalha. E em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino. Porém, ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. E com os braços de uma inundação, eles serão submersos de diante dele, e serão quebrados. Sim, também o príncipe do pacto. E depois que o pacto for feito com ele, ele trabalhará enganosamente, pois ele surgirá e tornar-se-á forte com um povo pequeno. Ele entrará pacificamente, mesmo sobre os lugares mais prósperos da província, e ele fará aquilo que os seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. Ele espalhará entre eles a presa e o despojo e riquezas. Sim, e ele formará os seus desígnios contra as fortificações, ainda que por um tempo. E ele incitará seu poder e sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul será incitado à batalha com um exército muito grande e poderoso. Porém ele não resistirá, pois eles maquinarão intentos malignos contra ele. Sim, aqueles que se alimentam da porção do seu alimento o destruirão, e o seu exército inundará, e muitos cairão mortos. E os corações de ambos os reis estarão voltados a fazer dano, e eles falarão mentiras a uma mesa, porém isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas, e o seu coração será contra o santo pacto. E ele fará proezas e retornará para sua própria terra. No tempo determinado, ele irá retornar e virá em direção ao sul, porém não será como a primeira ou como a última. Pois os navios de Quitim virão contra ele. Portanto, ele será afligido e retornará, e indigna-se-á contra o santo pacto. Assim ele fará. Ele de fato retornará e se entenderão com aqueles que abandonaram seu pacto. E braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos. Contudo, cairão pela espada e pela chama e pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias.
Então, quando caírem, eles terão uma pequena ajuda, porém muitos se juntarão a eles por meio de adulações. E alguns dos que têm entendimento cairão, para prová-los e para purificar e torná-los branco até o tempo do fim, porque ainda é por um tempo determinado. E o rei fará conforme sua vontade, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Ele não considera o Deus dos seus pais, e nem o desejo de mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Porém, em seu lugar, honrará o Deus de forças, e um Deus a quem os seus pais não conheceram, ele honrará com ouro e prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Desta forma ele procederá nas mais poderosas fortalezas com um Deus estranho, a quem ele reconhecerá e aumentará com glória. E ele fará com que governem sobre muitos e dividirá a terra por lucro. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios. E ele adentrará as nações e os inundará e atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas. Porém estes irão escapar de sua mão, Edom e Moabe e o príncipe dos filhos de Amon. Ele também estenderá sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Todavia, encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Você já se inscreveu no canal? Daniel, capítulo 12. E naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do seu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será liberado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, com as estrelas para sempre e sempre. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para a frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros dois, um neste lado da margem do rio e outro naquele lado da margem do rio. E um disse para o homem vestido em linho que estava sobre as águas do rio: Quanto tempo será até o fim destas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido em linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma metade. E quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas estarão terminadas. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas o perverso fará perversidades
e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderão. E do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega aos 1305 e 30 dias. Porém, segue tu o teu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Terminamos a leitura de mais um livro e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. E se você chegou aqui agora, pode seguir no planejamento de leitura, não tem problema. Faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Seguiremos conhecendo a palavra e vamos incentivar a outras pessoas a também fazer a leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.